Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje tenho comigo a Liliana Santos. A Liliana é formada em Psicopedagogia Clínica. É também aromaterapeuta, formadora e fundadora do Instituto Português de Aromaterapia, um centro de formação online com uma vasta oferta formativa na vertente profissional e familiar. Neste momento está dedicada à formação de especialização em aromaterapia. Olá, Liliana. Olá, Vera. Olá, muito obrigada por estares aqui hoje. Aliás, obrigada por me terem contactado, porque foram vocês que me contactaram a propor que tu viesses cá. Exatamente. E isto, de facto, é um tema que me interessa bastante porque eu sei muito pouco sobre isto, sobre a aromaterapia. Apesar de ter os meus difusores em casa e de saber algumas coisas sobre alguns óleos essenciais, não quero mesmo aprofundar este tema contigo. Ok. Mas antes de começarmos a falar sobre isto, eu queria também falar um bocadinho sobre a tua formação antes desta tua nova vida, que é a psicopedagogia clínica. Exatamente. O que é a psicopedagogia clínica? Eu nem sabia que isto existia, confesso. Pronto, se calhar ignorância da minha parte, mas gostava que me explicasse o que é esta área. Então, a psicopedagogia clínica é aqui uma área que vai atuar essencialmente na área da educação, aqui no processo de aprendizagem de todos os seres humanos, desde o nascimento até à morte, todo o processo que existe durante toda a nossa vida, aplicando estratégias de psicologia. Basicamente, vamos apoiar todo o processo educativo, essencialmente nas crianças, porque aqui é a fase de maior desenvolvimento da aprendizagem, onde vamos acompanhar e vamos poder aqui apoiar também neste processo, no sentido de poder, muitas das vezes, analisar determinadas situações que podem ser impedimentos à aprendizagem normal e vamos acompanhar todo este processo durante toda esta situação, que pode ser feito em gabinete ou mesmo em processo em contexto educativo, seja nas escolas, seja nos centros de formação, em que estamos junto das crianças ou dos adultos para os guiar neste processo, avaliar e poder dar estratégias para que o processo seja mais fluido e o melhor possível. Mas junto dos adultos como? Ou seja, são adultos que têm dificuldades de aprendizagem? Ou pode acontecer determinados distúrbios, como por exemplo a dislexia, é algo que é muito frequente mesmo em situações em adultos, em que de alguma forma têm algum tipo de necessidade de ajuda nesta situação e então aqui nós conseguimos intervir e poder de alguma forma ajudá-los a lidar com a situação com estratégias específicas para cada uma das situações. E trabalham com alguma pedagogia específica? Por exemplo, sei lá, acho aquelas pedagogias mais alternativas, Waldorf e essas coisas, ou trabalham sei lá, em todos os contextos? É mesmo em todos os contextos. Utilizamos mesmo as ferramentas de avaliação da psicologia e também algumas técnicas de intervenção de psicologia, mas sempre neste processo educativo e não nas relações sociológicas. Por exemplo, não entramos muito nessa parte, mas mais na questão educativa. E és psicóloga? É preciso ser psicólogo para... Não. É uma licenciatura, neste caso, que eu tirei, de 3 anos, específica na área da psicopedagogia, onde vamos ter sempre aqui formação dentro da área da psicologia e da educação. É como se fosse aqui uma junção destas duas grandes áreas de formação para que possam trabalhar aqui lado a lado em todo o processo. Interessante isto. Nunca tinha ouvido falar desta área de psicopedagogia, porque penso sempre em psicólogos, não é? Psicoterapeutas e não sei o quê, mesmo mais direcionados para as crianças, ou seja, vocês fazem a mesma coisa que faz um psicólogo de crianças? Poderá acontecer, mas não tanto na vertente emocional, sempre na vertente educativa, sempre no processo de aprendizagem. Exatamente, sim. Mas coisas tipo terapia da fala e terapia, essas coisas? Não. Vamos arranjar estratégias com estas crianças, ou com estes adolescentes, ou com quem quer que seja que estejamos a trabalhar, para poder acompanhá-los em todo o processo de desenvolvimento educativo. Não vamos ter aqui, não vamos substituir os terapeutas da fala, não vamos substituir os psicólogos, nem os psiquiatras, não vai existir aqui esta acumulação de tarefas, por assim dizer, ou de áreas de intervenção. Nós estamos mesmo muito focados no processo educativo, com estratégias, com exercícios específicos para desenvolver competências na realidade. Ok. Interessante, está bem. Desenvolver competências necessárias. Isto às vezes deixa-me um bocadinho assim porque penso assim, ok,
que tipo de competências é que são mesmo essenciais de desenvolver? Muitas das vezes tem a ver com a própria compreensão, não tem a ver com a matéria em específico, normalmente nos adolescentes e nas crianças já em idade escolar, não tem muito a ver com a parte da matéria em específico que eles têm que aprender, mas às vezes é o desenvolver o raciocínio, é o desenvolver o espírito crítico, é o desenvolver aqui muitas das vezes aptidões que eles ainda não conseguem estar... vamos dizer, tão desenvolvidos como alguns dos colegas, por exemplo, para estarem aptos a receber toda esta informação. Como é que se faz isso? Como é que se pode desenvolver esse... Vai depender muito de processo para processo. Tem que ser feita uma avaliação inicial para perceber qual é aqui a situação desta criança em específico, para lhe dar todas essas competências. Numa situação normal, por exemplo, num centro de estudo, nós trabalhamos muito os métodos de estudo, trabalhamos muito o foco e a concentração para que estas crianças consigam desenvolver estratégias para se conseguirem focar, conseguirem concentrar e aprenderem mesmo a estudar, por exemplo, que muitas das vezes vão para a escola, são obrigados a estar ali durante aquele tempo com atenção, com tudo isso, mas na realidade não estão a absorver a informação. E como é que se faz isso? Como é que se desenvolve o foco e a informação? Estou muito interessada nisto, porque pronto, meu filho está no primeiro ano agora eu não insisto muito, ou seja, porque eu acho que ele é uma criança e tem que brincar e claro que eu quero que ele aprenda, mas acho que as coisas têm o seu tempo, acho que ele tem os seus interesses. Por exemplo, eu sinto que o Mateus é altamente criativo, não é? E que se calhar, imagina, um miúdo da mesma idade que joga imensos jogos do iPad tem outro tipo de compreensão e de foco, ou de... Pronto, e ele... Uma vez li uma coisa que diz assim, os miúdos criativos são chatos. Dão muito trabalho, são chatos e dão muito trabalho. Porque está sempre muito... Pronto, tem uma tendência a estar mais disperso. Mas é bom estimular a criatividade. Sim, eu gosto. Tem uma tendência a estar muito disperso. Mas como é que se faz isso, então? De trabalher o foco e a... É conseguir... E depois, aqui isto vai entrar já um bocadinho na área da aromaterapia, mas na realidade todo o meu percurso acaba por ter aqui uma explicação também neste sentido, porque a área emocional vai trabalhar imenso com estas crianças. E nós conseguimos explicar o que são momentos de estudo, o que são momentos de diversão, o poderem estabelecer todas essas diferenças e quando estão, de facto, focados a terem algumas técnicas para poderem estar mais calmos, para poderem estar mais concentrados naquilo que estão a fazer. Diz-me lá uma técnicazinha para eu poder aplicar. Não te consigo dar assim nenhuma em específico, porque na realidade vai depender muito do contexto e nós não trabalhamos em específico com... É preferível estar a trabalhar com a criança e poder orientá-la no sentido daquilo que lhe faz sentido, porque eu não posso aplicar a mesma técnica com todas as crianças, na realidade, não é? E há crianças, e principalmente quando começam a entrar os distúrbios de hiperatividade, distúrbios de atenção, entra muita parte emocional, entra muito a questão do stress, a questão da ansiedade, a questão da estimulação, porque hoje em dia cada vez mais há esta necessidade de intervenção, porque a estimulação multissensorial é gigantesca. É gigantesca. E mesmo para os adultos é complicado, muitas das vezes conseguirem estar momentos concentrados ao longo do dia, então para as crianças ainda é mais complicado e tudo vai passar pelo espaço controlado, onde conseguimos ter um espaço que de facto está dedicado ao estudo, por exemplo, com as crianças, com as nossas crianças. Eu também tenho uma filha de 5 anos e às vezes também não é assim muito fácil, porque nós também queremos, claro, brincar disso tudo e faz parte e devemos de fazer. Mas ter um ambiente controlado para quando começamos na parte do estudo, agora a adaptação à escola, talvez seja agora o momento que vai entrar. Eu uso muito as coisas de acordo com a linguagem dele, não é? Se ele tem esta linguagem muito criativa, eu tento chamar-lhe a atenção neste sentido. Imagina, ele fica muito distraído nas aulas e ele sabe, ele diz, mãe, disseram-me que eu estou muito distraído e que se eu não sei o que. Eu disse, está bem, Mateus, então olha, vamos fazer assim, vamos à loja das pedras. Então eu fui com ele a uma loja de cristais. Cheguei lá e disse, olá, precisamos de um cristal para a atenção, para termos mais atenção. E então escolhemos uma sodalite, ela mostrou-nos lá uma data delas e eu disse, Mateus, agora tens que ser tu a escolher, porque as pedras tens que escolhe tu para sentires a energia da pedra e escolhe tu. Pronto. E ele agora anda sempre com a pedra. É uma forma... Ele anda com a pedra ao pescoço. E eu digo, quando te sentires mais distraído, ou se tiveres, agarra-te à pedra e conecta-te com a pedra de alguma maneira. Pronto, primeiro dia, deixei a pedra à lua, disse, agora tenho que energizar a pedra na lua cheia. Manhã estamos no carro e ele, mãe, esqueci-me da pedra. E eu não acredito.
Depois às vezes também há este perigo, que é, damos uma âncora e depois se a âncora não está lá, também temos que ensinar um bocadinho a fazer, a regular, não é? Para que eles saibam regular sem essa âncora lá. E eu, não está tudo bem, Mateus, pronto, amanhã trazemos não sei o quê. Pronto, e depois trouxemos. E de facto, uso estas pequenas coisas. Da mesma forma que ele tem uma pedra e ele diz, tenho medo de ter pesadelos. Eu, tenho aqui uma pedra, olha, vamos pôr a pedra aqui na tua... e ele liga-se muito a estas coisas. Portanto, eu tento que ele consiga de alguma forma ganhar o foco com isto. Portanto, não estou ali a dizer, tens que estudar, tens de estar atento, tens de estar não sei o quê, também não vai funcionar. Porque acho que não é muito eficaz. É? Sim, sim, é verdade. Através de alguns exercícios nós podemos estimular, mas isso serão exercícios práticos, vamos poder estimular também o foco e a concentração, começar com determinados exercícios antes mesmo de começar a estudar puro e duro, principalmente nos maiorzinhos. A verdade é que estes exercícios também vão de alguma forma aqui esvaziar um bocadinho a mente e conseguir com que eles estejam focados naquilo que estão a fazer de uma forma leve, não propriamente o facto de entrarem numa sala, ok, a partir de agora o cérebro tem que parar. Isso não vai acontecer, não é? Porque eles vão estar ali a pensar noutras coisas. E então é estimular logo desde o início com determinados exercícios práticos que podem ser feitos para poder aqui de alguma forma apaziguar também toda a informação que corre, não é? Que é normal, toda esta estimulação, apaziguar tudo isto antes mesmo de começar o processo de aprendizagem. Nas escolas nem sempre isto é possível fazer, não é? É entrar numa sala e vamos falar sobre o assunto, mas na realidade, a nível de estudo, isto pode ajudar bastante. Pode ajudar a começar por este relaxamento inicial, mesmo que seja com exercícios simples, não precisa de ser obrigatoriamente uma meditação antes de começar a estudar, mas vai ajudar bastante a acalmar todo este ruído interno que existe, que muitas das vezes leva a essa sensação que estão sempre distraídos. Os miúdos muitas das vezes têm essa sensação, eu não estou focado, eu não estou 100% focado, mas até conseguem absorver a informação, porque depois quando ela é necessária ela está lá. Mas sentem sempre este ruído à volta e é muito complicado de gerir para uma criança. Eu tive cá a Joana Magno, que acho que é muito interessante se alguém tiver a ouvir este episódio e quiser aprofundar um bocadinho mais isto, porque ela é professora primária e ela usa algumas técnicas de mindfulness também na sala de aula. Portanto, se tiverem a ouvir e tiverem interesse neste assunto, aconselho a ouvir o episódio com a Joana Magno. Eu também tinha uma amiga que o filho dela era também assim super ativo, não é? E por acaso teve a sorte de apanhar uma professora e estar numa escola que era bastante aberta, porque acho que isto depois também depende muito das pessoas que se apanham. Os métodos adaptados a cada escola. Da escola, dos professores, e às vezes não é uma escola ser melhor do que outra, é mesmo as pessoas, não é? São os seres humanos que estão por trás. Sim. Que compreendeu que este miúdo precisava muito se mexer e então criou, na sala de aula, pôs as carteiras de forma a que ele tivesse um espaço, tipo um corredor, e ele tinha autorização para andar para a frente e para trás neste corredor, porque ela sabia que ele ia absorver melhor a informação assim. E então ele andava para trás e para a frente ali porque tinha o seu espaço de se mexer, porque ele não conseguia estar sentado muito tempo. Eu achei isto incrível quando ela me contou. Eu disse, uau, espetacular, para teres uma professora que tem essa sensibilidade. Porque a primeira coisa, ou pelo menos aquilo, pronto, isto é uma generalização, mas a ideia que nós estamos habituados é, estás-te a portar mal, vais para a rua. Um bocadinho, sim. O portar mal também é uma expressão que me faz aqui um bocadinho de confusão. Eu não gosto muito da expressão portar mal. Claro que os miúdos acabam por ouvir isto. Eu, por acaso, no outro dia foi muito engraçado, que eu até fiz um post no Instagram sobre isto, porque, passei-me com o meu filho. Ele não me estava a ouvir, não estava, não sei o quê. Eu estava no meio de um centro comercial, que é um sítio que me deixa um bocado nervosa, porque eu não frequento centros comerciais, então quando vou, aquilo mexe um bocado comigo. Ao sábado, fui ao cinema. Confusão. Fui ao cinema, saí do cinema e de repente aquilo começa a mexer comigo, ele não está a responder, ou está-me a responder mal, não sei o quê, e eu passei-me. Tive ali um momento. E ele depois ficou muito triste, depois fiquei eu, depois acabámos os dois frustradíssimos a chorar, os dois no carro. Depois foi muito bom, porque o dia seguinte foi espetacular. E isto depois há coisas que eu identifico, do género, nesse dia, o Mateus tinha acordado e tinha estado, 1h e tal, a ver desenhos animados. E depois saímos e fomos para o cinema. E eu sei que quando ele vê muitos desenhos animados, o estado emocional dele fica mesmo alterado. No dia seguinte, eu disse, e eu já o tinha avisado no sábado à noite, disse, Mateus, amanhã não vais ver desenhos animados de manhã. Portanto, e ele agora comprou um livro que gosta muito. Eu disse, olha, vais fazer assim, vais pegar lá no teu diário, no livro que tu gostas muito, vens para a cama da mãe e vens para a minha cama e vamos ler
Eu não digo a cama da mãe, digo a minha cama. Vamos para a minha cama e vamos ler o livro. Pronto. Esse domingo foi espetacular, correu super bem. Mas depois, a meio do dia, o Mateus vira-se para mim e diz-me assim: oh mãe, ontem portámos-nos os dois mal. Eu portei mal, mas tu também. E eu depois foi. Achei muita graça. Pronto, olha, foi só aqui uma partilha. Mas olha, falando aqui das crianças, e nós temos uma coisa em comum, que é, eu quando engravidei, foi quando comecei a despertar mais para uma vertente mais natural, não é? Da saúde. Já tinha algum interesse, só que quando engravidei fica com esta consciência enorme de que estava com um ser dentro de mim e que queria, ou seja, não queria alimentá-lo com nada tóxico, não queria... comecei a ter muito mais consciência dos alimentos que ingeria, comecei a ter muito mais consciência dos ambientes que frequentava e de todo o cuidado que eu tinha para comigo mesma. Também para ser um exemplo. Foi assim contigo também, não foi? Foi muito semelhante, sim. Comecei também a despertar bastante para esta área, embora eu sou de uma aldeia do norte de Portugal e, na realidade, sempre estive muito aqui... muito no meio da natureza, sempre tive muito contacto com a natureza. Então, tinha os meus avós, tudo isto, que lidavam apenas com medicação natural, por assim dizer, não é? Utilizavam as plantas para se tratar, de alguma forma. Mas isto em mim, pronto, foi passando, foi passando. Entretanto, quando engravidei, comecei aqui a ter um bocadinho esta necessidade de voltar um bocadinho às minhas origens e de começar também, de alguma forma, a tratar de mim de forma natural, o mais natural possível. Tu despertasse aí um bocadinho mais para a parte da alimentação, se calhar, toda essa parte. E não só, e mesmo para a parte, por exemplo, eu fiz isoterapia da placenta. E, entretanto, hoje em dia acho que já não se pode fazer, porque eu acho que foi no ano em que eu fiz, que foi 2014, que se deixou de fazer. A isoterapia da placenta, eu acho que já falei sobre isto aqui, mas basicamente é retirar um bocadinho do tecido da placenta e a partir daí fazer uma extração não sei do quê e fazer vários medicamentos homeopáticos. Pronto. Eu já tinha um homeopata, também já seguia. Portanto, não foi só a parte da alimentação. Ok. Sim. Eu despertei bastante mais para a parte de tudo o que são detergentes dentro de casa, produtos tóxicos que estão à nossa volta e que nós temos contacto de manhã à noite e que nem temos muita noção. E quando estava grávida comecei a despertar bastante para isso. Mas porquê é que eu estou a usar este produto que de facto vai ser absorvido por mim e pelo meu bebê que ainda está em fase de formação? E foi muito aí que me deu aqui este clique de, então vamos começar aqui a tentar perceber de certeza que existem alternativas naturais para tudo isto e que possa eliminar ao máximo toda esta carga tóxica que temos que conviver de alguma forma ao longo da nossa vida. E foi aqui que descobri a aromaterapia. Eu conhecia as plantas medicinais, poderes que elas tinham e já tinha aplicado e usado bastante em planta mesmo, mas em óleos essenciais nunca tinha utilizado. E na altura estava em França, em França óleos essenciais é vida, não é? Respiramos óleos essenciais em todo lado, encontramos à venda em todo lado, porque de facto foi aqui o país que descobriu pela primeira vez e começou aqui a divulgar a aromaterapia, e é verdade que os franceses utilizam mesmo muito, e comecei a perceber o que é que será bem isto? Comecei então a tentar pesquisar um bocadinho sobre isso, a fazer as primeiras formações, pequenas formações como a maior parte das pessoas, para saber como é que usa, como é que isto funciona, e eu vi nos óleos essenciais uma espécie de ingrediente que dava para basicamente tudo aquilo que eu precisava. Tudo aquilo que eu quisesse reduzir a nível de carga tóxica à minha volta, quase tudo os óleos essenciais encaixavam, seja os detergentes, seja os produtos de higiene, seja os ambientadores, que é aquilo que todos nós gostamos de ter e que às vezes nem imaginamos a quantidade de químicos de síntese que existem dentro. E comecei a perceber que isto era, assim, de facto, algo versátil. Eu sou bastante prática e gosto das coisas muito práticas. Não gosto de coisas muito complicadas. E eu via ali algo muito simples, que com apenas 1 ou 2 ingredientes eu conseguia fazer muita coisa. Mas isso em relação aos detergentes? Aos detergentes, produtos para a pele, tudo o que seja... Lá está, aqui a carga tóxica entra em todo lado, não é? Seja naquilo que respiramos, seja no que aplicamos na nossa pele, seja no que ingerimos. Então temos aqui todas estas questões e os óleos essenciais entram aqui em tudo que seja utilizado na pele. Podemos, se não for tudo, praticamente tudo, podemos substituir por produtos naturais à base de óleos essenciais, com estas características terapêuticas que nós procuramos quando compramos um creme para as rugas, procuramos algo que nos ajude nessa situação, não é? Ou para as estrias, por exemplo, quando
estamos grávidas, não é? E perceber que existem alternativas totalmente naturais que podem ter ou não óleos essenciais, mas que são produtos naturais que não nos vão, de alguma forma, aqui incutir toda esta carga tóxica que vai ser absorvida e vai ser processada pelo nosso organismo e pelo nosso bebê. Acabei por perceber aqui, de facto, esta grandiosidade, esta versatilidade. E isto cativou imenso a minha atenção por ser prático e por ser algo que eu pudesse utilizar em tudo e mais alguma coisa. E foi a partir daí que comecei então todo este caminho, comecei a tirar formações sobre a área e cada vez a querer aprofundar mais e a perceber como é que de facto funciona na pele, como é que podemos usar de forma segura, como é que podemos usar por via interna, como é que podemos tratar da família ou simplesmente fazer detergentes para a casa, e comecei mesmo aqui este caminho nessa altura. Porque o óleo essencial em si é uma concentração muito alta. Explica exatamente o que é o óleo essencial. Ou seja, em vez de usarmos não sei quantas folhas de eucalipto, quantas gotas de óleo essencial é que usamos? Podes explicar aqui mais ou menos essa relação? Posso, claro. Essa relação eu costumo fazer muito com a hortelã-pimenta. O chá de menta, toda a gente conhece, não é? E na realidade, se nós compararmos o chá de menta ao óleo essencial da hortelã-pimenta, nós falamos que uma gota de óleo essencial é equivalente a 25 chávenas de chá. Portanto, significaria beber 25 chávenas de chá, que é uma quantidade gigante de chá, que normalmente não o fazemos ao longo do nosso dia, e temos exatamente a mesma, muito semelhante, qualidade terapêutica, aqui a mesma ação terapêutica no nosso organismo, com a aplicação de uma gota de óleo essencial. Portanto, na realidade... Mas a aplicação onde? Porque há óleos que podem ser ingeridos e outros que não podem ser ingeridos, não é? Exatamente, sim. A maioria poderá ser ingerido, vai depender aqui, se estamos a falar de proveniente da agricultura biológica, é o ideal para a ingestão, e mesmo assim existem determinados óleos essenciais pela sua composição química natural, porque os óleos essenciais, se calhar voltando aqui um bocadinho ainda atrás, os óleos essenciais são extratos naturais, mas são compostos químicos que são desenvolvidos pelas plantas no seu desenvolvimento para as proteger, na realidade. E nós vamos extrair, através da extração a vapor de água, por exemplo, vamos extrair estas moléculas para utilizar no nosso organismo e para ter o mesmo efeito, que é o efeito de proteção do nosso organismo, para o qual elas foram produzidas pelas plantas, na realidade. Então, estas moléculas químicas naturais, algumas delas não devem ser ingeridas, por poderem ser demasiadamente tóxicas para o nosso organismo. Então, teremos de ter algum cuidado com alguns óleos essenciais em específico, mas a maioria poderá ser, de facto, ingerida em situações muito específicas. Com que óleos é que temos que ter cuidado? Isso diz, ou seja, quando compramos um óleo, normalmente diz lá, não é? O que se pode usar. Exatamente, poderá vir mencionado no rótulo, sim, mas existem óleos essenciais, por exemplo, sempre que virmos um óleo essencial com cânfora, é de evitar totalmente a ingestão. Por exemplo, dando aqui assim um exemplo, porque é o que vai aparecer. Se eu falar aqui muito de parte química, a maior parte das pessoas, quando vê um óleo essencial, esta indicação não está escrita no rótulo, portanto, não consegue ter essa percepção. Só mesmo depois de termos um estudo um bocadinho mais aprofundado dos óleos essenciais é que vamos saber quais são as moléculas químicas que estão presentes dentro de cada um e qual o efeito que isto pode ter no nosso organismo, que poderá ser sempre benéfico. Todos eles acabam por ser benéficos. Só vamos ter algumas condições de utilização, na realidade. Não é? É como tudo aquilo que nós exageramos é mau para o nosso organismo. E tendo em conta esta concentração tão elevada do óleo essencial, às vezes o falar aqui numa quantidade exagerada, podemos estar a falar numa utilização de 5 gotas, por exemplo. Isto já pode ser exagerado em algumas situações, até menos. Se falarmos em bebés, usar mais do que 1 a 2 gotas de óleo essencial já pode ser considerado exagerado e já pode deixar de ser benéfico e passar a ter uma contraindicação. Mas, por exemplo, o de cânfora, Exatamente. Se eu puser 1 gota ou 2 no peito para aliviar a tosse, isso é bom ou não? Pode-se pôr na pele? Ou seja, porque estavas a dizer que a ingestão é... Sim, a ingestão é um método mais controverso, vamos dizer assim, é o que temos que ter mais atenção. Eu costumo falar em... Existem 3 grandes formas de utilização dos óleos essenciais. É a inalação, através do difusor, através da inalação do frasco. A aplicação na pele, que deve ser sempre diluída em óleo vegetal. É uma condição para diminuir esta concentração do óleo essencial, porque, como é muito concentrado, pode ter efeitos contraditórios. Pode ser num óleo de amêndoas doces ou num óleo... Exatamente. Amêndoas doces, grainha de uva, até, em último caso, o azeite serve para diluir um óleo essencial. Não seria o ideal para a nossa pele, mas serve perfeitamente e é seguro. E o de coco? O de coco também, sim. O de coco, sim. Seja cozinha normal, que hoje em dia todos temos, sésamo, existem imensos óleos vegetais que podemos usar para a diluição.
E depois existe a ingestão. A ingestão normalmente é colocada um bocadinho mais de lado porque nós utilizamos a via da ingestão para efeitos generalizados, para efeitos a nível do nosso organismo na totalidade. Seja, por exemplo, para uma desintoxicação do nosso organismo, seja, por exemplo, para uma questão de uma questão digestiva, por exemplo, algo que possa ter a ver com o nosso fígado, alguma desintoxicação hepática, por exemplo, questões dos nossos rins, por exemplo. Existem aqui algumas situações de circulação sanguínea que nós podemos então pensar na via interna, na ingestão, mas tudo o resto, seja uma dor localizada, seja uma questão emocional, podemos aplicar e funciona melhor até por inalação e por aplicação tópica. Porque quando nós inalamos o óleo essencial, nós vamos ter um efeito emocional praticamente imediato. Porque é o nosso cérebro que vai aqui identificar este aroma, portanto vamos ter esta ação imediata e para além disso vai ter um efeito imediato no nosso sistema límbico, que é aqui o responsável pelas nossas emoções. Então, obrigatoriamente, isto vai poder despoltar uma memória guardada que temos, que nem temos noção, nem conseguimos identificar ao início, mas que de facto provoca em nós uma determinada sensação, que pode ser boa ou pode ainda ser algo que tenha que ser trabalhado, mas ao inalar o óleo essencial vamos ter este efeito praticamente imediato. Inalamos, ou seja, colocamos numa panela com água e inalamos o vapor. É isso? Ou no difusor? Ou Pode ser de várias formas. Pode ser no difusor, efetivamente. Pode ser numa bacia de água morna, não a ferver, porque destrói o óleo essencial a altas temperaturas. Mas podemos ter uma bacia de água morna e podemos inalar perfeitamente. Podemos até abrir o frasco e inalar diretamente do frasco. Também funciona. E aqui vamos ter um efeito a nível emocional muito mais rápido. Por acaso há uns que se vendem, não é? Que são tipo roll-on, não é? Uns que têm a pontinha para pôr, por exemplo, aqui nas... como é que se chama? Aqui nas têmporas, por exemplo. Sim. Para as dores de cabeça e para a ansiedade e não sei o quê, não é? Aliás, pode ser usado nos pulsos e no peito, não é? Sim, os roll-ons é para a aplicação tópica, quando queremos aplicar na pele, porque aí já podemos ter o óleo vegetal e o óleo essencial e podemos aplicar de uma forma muito simples. Ao aplicar na pele vai existir uma absorção e esta absorção vai nos dar aqui um efeito quase que imediato também a nível localizado. Então podemos aqui escolher, se eu preciso de um efeito emocional, é preferível inalar o óleo essencial. O que significa que eu posso até colocar nos pulsos e inalar os pulsos, por exemplo. Estou a ter o mesmo efeito. Ou então quando eu preciso de uma ação localizada, uma dor de cabeça, uma dor de costas, uma cicatriz, uma determinada situação, eu vou privilegiar a aplicação na pele, diluído, para que exista aqui segurança, e ao mesmo tempo para ter um maior efeito a nível tópico. Eu confesso que fiz uma coisa que fui ver à internet, tipo, se eu te conhecesse tinha-te ligado, provavelmente fiz a geneira. Estava com uma dor de dentes horrível e fui investigar e não sei o quê, e o cravinho é muito bom, não é? Tanto que os dentistas põem cravinho em tudo, nas anestesias e naquelas coisas todas, pronto. E eu fui comprar um óleo essencial de cravinho e pus um bocado na gengiva. Aquilo aliviou-me imenso, só que se calhar exagerei. Não sei. O alívio é gigante e é excelente o óleo essencial de cravinho para todas as questões gengivas, dentes, é mesmo muito bom, aliás, é mesmo utilizado. A questão é que é um óleo essencial dermocáustico, portanto pode queimar a pele. Pois. Usaste uma gota, se calhar... assim, tu mediste aqui um bocadinho o risco, se calhar, ou não. Sim, eu investiguei um bocadinho, mas foi aquela coisa, fui à internet, eu estava com uma dor de dentes tão grande que eu pensei, vou pôr isto no dente. Exato, aqui a tua preocupação era aliviar essa dor de dentes e de facto o alívio é quase que imediato, é muito rápido, porque tem muito este efeito anti-inflamatório e analgésico. A questão é, se utilizasses muitas vezes seguidas, muito provavelmente irias começar a ter uma sensação de queimadura, porque existe essa questão. Idealmente não deve ser usado puro, mesmo nessa situação eu recomendaria sempre diluído, mas a verdade é que medindo aqui o risco entre esta dor de dentes horrível e uma gota de óleo essencial, eu posso de alguma forma avançar desta forma para conseguir aliviar, mas logo de seguida passar para uma diluição para garantir que não tenho uma contraindicação, que não faço aqui pior do que dentro. Pronto. Resolvi o assunto. Basicamente foi isto e estou muito melhor da dental. Mas olha, estavas aqui a falar da parte emocional e psicológica. Eu queria muito pegar por aí, porque isto também pode ser bastante benéfico para resolver questões emocionais. Queria que desse aqui alguns exemplos. Por exemplo, no tratamento da ansiedade, mesmo na prevenção da depressão, por exemplo, como é que pode ser usado? Que óleos é que podemos usar e de que forma é que podemos usar?
Ok. Nós temos assim óleos essenciais que vamos denominá-los um bocadinho para cada uma das funções, embora eles tenham uma versatilidade enorme, mas no caso da ansiedade temos o óleo essencial de Ylang Ylang, que é um antidepressivo natural por excelência. É um óleo essencial que atua imenso na ansiedade, aliás, um ansiolítico natural, era isso que eu queria mesmo dizer, porque ele atua mesmo na ansiedade, tudo o que seja questões de cismas, aquilo que não nos deixa dormir à noite, aquilo que nos provoca algum tipo de angústia e aqui crises de ansiedade, muitas das vezes ao longo do dia. O óleo essencial de Ylang Ylang tem um poder relaxante imenso e podemos, lá está mais uma vez, a nível de inalação terá um efeito mais profundo nesta situação também e podemos inalar este óleo essencial para nos ajudar, seja a nível preventivo, em que fazemos uma inalação por dia, para nos permitir estar mais tranquilos ao longo do dia e não ter estas crises, que muitas das vezes acontecem e cada vez mais. Tenho clientes que vêm, de facto, com questões de crises de ansiedade. E então podemos fazer de uma forma preventiva em que vamos inalando o óleo essencial diariamente ou quando já sabemos que vamos entrar num momento do dia em que há sempre uma maior agitação, podemos então utilizar este óleo essencial de forma preventiva ou utilizar mesmo durante as crises, porque é um óleo essencial que nos vai permitir voltar aqui à nossa consciência e poder rapidamente avaliar o momento e parar toda esta questão, todas estas cismas, toda esta agitação mental que existe nesse momento em específico. Mas eu posso usar assim como quero, imagina, acordo de manhã, estou um bocado ansiosa e inalo um bocadinho. Levo o fresquinho comigo, à hora do almoço inalo mais um bocadinho. Faço isto 5 ou 6 vezes durante o meu dia. Alguma contraindicação, tipo, para o limite que se deve fazer? Do género, podes fazer, 5, 6 vezes, mas não deves fazer 20. Então, vai depender aqui da combinação de tudo o que tu utilizes ao longo do dia, porque vai depender, se tu fazes só a inalação do Ylang Ylang, eu diria, no máximo dos máximos, 20 inalações por dia seria o ideal. Inalações profundas, em que de facto tu sustens a respiração e que vais ter a maior absorção possível do óleo essencial. Mas isso é interessante, então. Inspiras, sustens a respiração... Podes fazê-lo quando queres um efeito mais imediato e um efeito mais presente, podes de facto inalar e suster a respiração, fazer inalações profundas, é assim que por norma lhe chamamos, que vão permitir ter uma ação mais rápida e mais eficaz. Quando pretendemos apenas utilizar só mesmo para todos os dias de manhã e aí, se não for uma questão de ansiedade, uma questão apenas de relaxamento, iríamos, por exemplo, para uma lavanda verdadeira. Eu adoro, são os 2 óleos que eu tenho em casa no meu difusor, é a lavanda e Ylang Ylang. Ylang Ylang, sim. Ok, então, ambiente relax. Eu tenho, excelente. Lá, tenho um cravinho que me sobrou, mas eu não gosto muito de pôr o cravinho na casa. É só comprei mesmo para a questão de anestesiante. Sim, o cheiro é muito forte do cravinho, não é o ideal para ambientar a casa, mas o lavanda e o Ylang Ylang vão ser aqui 2 excelentes calmantes, relaxantes, vão acalmar a ansiedade, acalmar o stress, a lavanda mais no stress, o Ylang Ylang mais na ansiedade, tudo o que seja fatores externos ou fatores internos que nos estão a perturbar de alguma forma. E aqui combinando os dois vais ter esta grande combinação de poder estar mais relaxada ao longo de todo o dia. Mas podes fazer uma inalação rápida todos os dias de manhã de lavanda, simplesmente porque pronto, queres ter um dia mais calmo e está tudo bem. Quando já falamos mesmo numa situação de ansiedade, um dia mais estressante, já sabes que não vai ser fácil este dia, então aí fazer inalações profundas vai ajudar imenso. E a lavanda mais no stress, o Ylang Ylang mais na ansiedade. Quantas gotas é que eu devo pôr a um difusor? O meu dá para 300 mililitros de água. Ok, os difusores há uma questão. O que define a quantidade de gotas de óleo essencial não é a água do difusor. A maioria das pessoas pensa isso. É normal que também tenhas esta questão, mas tem mais a ver com o espaço que tu estás a utilizar para difundir os óleos essenciais. O espaço e as pessoas que lá estão. Por exemplo, como se for a área da sala, por exemplo? Exatamente. Okay. Exatamente. Se for um quarto, por norma usamos 1 a 2 gotas de óleo essencial. É suficiente. Não é necessário mais porque até torna-se perturbador depois do aroma tão forte que fica dentro daquele ambiente tão pequeno. Se for uma sala, podemos utilizar 8, 10 gotas de óleo essencial. Ok. Isso é interessante. Eu vou sempre para as 10.
Às vezes No até quarto vai ser um Mas aroma não é no quarto, eu muito ponho na forte. sala. E a minha Ok. sala é, pronto, tem um pé direito alto e é assim open space e eu de facto Ok. para sentir tenho que pôr um Sim, bocadinho. e aí está tudo bem, faz sentido. É um espaço grande, é um espaço aberto, portanto, podes utilizar perfeitamente 10 gotas de óleo essencial. E podemos fazer estas combinações, a lavanda com o ylang-ylang, portanto não há uma contradição, tipo, não, tens que usar este puro ou aquele assim. Não, podes, principalmente na difusão, podes fazer várias sinergias, podes juntar vários óleos essenciais para os efeitos que procuras, evitar ao máximo efeitos contraditórios, porque de alguma forma até poderá ter um bom aroma e essa sensação até é boa, mas na realidade a nível terapêutico vão ter aqui efeitos contraditórios, não é? Claro. Ter um óleo essencial para te dar energia e para te tornar mais ativa e ao mesmo tempo ter um relaxante vai ser aqui um bocadinho Claro. contraditório. É essa a Então, questão. mas diz lá para pôr no quarto assim um afrodisíaco, assim um óleo, sei lá, afrodisíaco, diz lá, qual é que se põe no quarto? Olha, o ylang-ylang, que já tens. Exatamente, era o que eu achava. Eu estava a te perguntar Exatamente. isto exatamente por isto, porque eu achava que o ylang-ylang era para isso, ou seja, que Também pode ser usado, sim. também pode ser usado. Exatamente. Muitas das vezes é considerado afrodisíaco, mas ele não é propriamente um afrodisíaco pela questão sexual, nem sensual, é mesmo pela questão da ansiedade. Porquê? Porque vai eliminar todos aqueles receios, todos aqueles medos, tudo aquilo que nos fecha de alguma forma para estarmos mais disponíveis para qualquer tipo de situação, mais receptíveis, exatamente, e para nos deixarmos levar. E o ylang-ylang trabalha muito isso. É aquele óleo essencial que nos vai acalmar, que nos vai acalmar medos, cismas, ansiedade também, que muitas das vezes é tudo aquilo que nos bloqueia neste tipo de momentos. E então ele acaba por ser aqui conotado como óleo essencial afrodisíaco por isto mesmo. E funciona muito bem, tanto nos homens como nas mulheres. Portanto, é uma grande vantagem. A lavanda já nem tanto. A lavanda também não tem esta conotação, é mais relaxante, mas funciona melhor, por norma, nas senhoras do que nos senhores. Tem esta diferença. Isto é todo o mundo, de facto, é incrível. Outra questão é para dificuldade, para as pessoas que têm alguma dificuldade em dormir. Ok. Eu pergunto isto também porque, na verdade, eu lembro-me de usar para o Mateus, ele tinha uma almofadinha pequenina que tinha umas gotinhas de óleo essencial. Fizeram-lhe na escola, porque ele estava numa escola Waldorf, então fizeram-lhe uma almofadinha toda com um bonequinho pequenino e cheirava alfazema. Lavanda. Pronto, tinha assim o cheiro a alfazema e a lavanda muito, muito ativo. Quais são os óleos que podemos colocar umas gotas na almofada? Sim, idealmente não devemos usar o óleo essencial numa zona da almofada onde vamos estar com a pele, porque se o usamos puro, vai existir um contacto direto puro também e é de evitar. Portanto, no caso das crianças, temos que ter ainda mais cuidado, uma pele ainda mais sensível e este aroma também pode ser de tal forma intenso para a criança, porque numa gota de óleo essencial já temos um aroma bastante forte, que pode até perturbar e depois ser um impeditivo ao relaxamento e ao sono. E então, também não é o nosso interesse. O ideal, se usarmos numa criança, é usar numa zona da almofada que esteja, por exemplo, na parte de baixo, em que vai lá estar, o aroma vai se sentir, mas na realidade não vai existir este contacto direto. Ou então recorrer, por exemplo, aos hidrolatos, que são águas florais, que são as águas que são usadas para extrair os óleos essenciais, que contêm óleo essencial também, mas de uma forma muito mais leve, com uma concentração muito mais reduzida. Não percebi, mas compra-se isso, essas águas? Sim. Como é que se chamam? Hidrolatos. Hidrolatos? Nunca ouvi Exatamente. falar disso. Nunca ouviste falar. Mas Ok. é o quê? Compro a água com o aroma? Normalmente vem fresquinhos maiores e esta é a água que foi usada para destilar o óleo essencial. Ou seja, não é uma água comum, é uma água específica e o facto dela ter sido usada para destilar o óleo essencial, ela também contém óleo essencial, só que numa concentração muito reduzida, o que faz com que seja totalmente seguro, não temos que diluir, não temos que andar aqui um bocadinho às voltas. Isto é a mesma coisa que as águas floridas? Que aquelas águas... É assim, existe água floral, que também muitas das vezes é confundida aqui com o hidrolato, mas quando nós falamos nos hidrolatos, falamos mesmo na água usada para a destilação e não uma água de maceração, porque também existe também quem coloca, por exemplo, flor de lavanda dentro de uma garrafa de água, vamos chamar assim, e depois utiliza aquela água para usar na pele, aqui ou lá, e está tudo bem nos banhos, por exemplo, e está tudo bem, mas não é de facto, não temos aqui uma água de óleo essencial. No fundo, não temos uma água que foi usada para extrair o óleo essencial. A concentração não é a mesma. Não temos o mesmo efeito terapêutico, vamos lhe chamar assim. Então, às vezes há aqui uma confusão grande com estes nomes, mas os hidrolatos são mesmo esta água que contém óleo essencial
e que vai ter este efeito terapêutico mais garantido, por assim dizer, do que propriamente juntar lavanda dentro de um copinho de água e esperar que tenha um efeito. E isso arranja-se em lojas de produtos naturais? Sim, em qualquer loja. Por norma, onde vendem óleos essenciais, vendem também hidrolatos. É? Sim, exatamente. Olha, sim. nunca prestei São os atenção. fresquinhos maiores e dá para usar no banho com segurança, não precisamos diluir, dá para usar, por exemplo, na pele, até mesmo quando temos bebés, e eu utilizei muito com a minha filhota, quando temos bebés para a muda da fralda, por exemplo, podemos escolher hidrolatos que provêm dos óleos essenciais específicos, a lavanda para acalmar a pele, a camomila romana para questões que possam estar a surgir inflamatórias, por exemplo, muitas das vezes o rabinho vermelho. Usar este hidrolato, basta usar isto, não precisamos de usar mais nenhum tipo de produto e é seguro, é eficaz, porque também contém o óleo essencial, mas numa concentração muito baixa e é muito simples de usar, é mesmo muito, muito próximo simples. já sei, porque eu usava muito do Mateus produtos à base de calêndula. Uhum. No entanto, o Mateus não se dava muito bem com a calêndula. Depois cada caso é um caso, não é? E era super recomendado para os bebés e não sei o quê, mas aquilo nele não era... Eu conseguia ver na pele dele que a pele não reagia muito bem. Mas para a próxima já sei, vou-te ligar, olha, Liliana, diz-me lá o que é que para um rabinho vermelho o que é que se põe. Exatamente. Eu estava-te a perguntar esta questão das águas floridas também, que é algo que é também muito usado mais a nível espiritual. Referes-te aos florais de Bach, provavelmente. Não. Os florais de Bach eu também uso imenso. Ok. Já falei aqui, não é? Há aqueles que há o Rescue, há não sei o quê, mas aliás, o início da minha jornada aqui também nestas coisas mais naturais teve muito a ver com os florais de Bach, porque eu comecei a ter ataques de ansiedade e descobri uma terapeuta de florais que fez uma fórmula específica para mim. Então imagina, havia um floral que acho que era o Lark ou não sei o quê, que era específico para a confiança, que era aquilo que eu mais precisava, e então eu tinha uma concentração maior de Lark misturado com uma série de outros, portanto não era só aquele Rescue que se compra nas lojas de produtos naturais, era uma fórmula feita específica para mim. Mas não, estava a falar daquelas águas floridas que se usa, imagina, para a limpeza de ambientes a nível energético e espiritual. Porque uma das perguntas que eu tinha para te fazer também é se a nível espiritual a aromaterapia também nos pode ajudar a alcançar níveis de consciência mais elevados. Exatamente, sim. As águas florais, se forem exatamente os hidrolatos, que podemos lhe chamar aqui águas florais, na realidade vão ter a mesma questão energética do óleo essencial. O óleo essencial também é energia e de facto permite também trabalhar a nossa parte energética, trabalhar os nossos chakras. Podemos utilizar determinados óleos essenciais para desbloquear determinados chakras ou até mesmo para a meditação. Podemos ter aqui a utilização da aromaterapia. As águas florais vão ter a mesma vibração, só por dizer que com uma concentração mais reduzida, porque na realidade temos uma concentração mais reduzida do óleo essencial, que é o óleo essencial aqui no fundo que vai ter esta energia, esta vertente que nos poderá ajudar a nível energético, a nível espiritual, como quisermos aplicar. E que óleo é que aconselharias assim para uma sessão de meditação para pessoas que têm alguma dificuldade em acalmar os pensamentos e essas coisas todas? O que é que aconselharias? O óleo essencial de incenso é muito conhecido por esta grande vertente energética, porque permite aqui o equilíbrio energético. Incenso? Incenso, sim. É óleo essencial de incenso, é proveniente da resina. Portanto, é mesmo agora assim. A minha pergunta era, mas incenso de quê? Porque incenso pode dizer de montes de coisas. Não é aquele incenso que estamos habituados a ver, a queimar, tudo isso. Não. É bastante diferente porque é a resina mesmo, que é da resina que é extraído o óleo essencial, é bastante mais concentrado também e de facto tem um efeito a nível equilibrante energético e emocional muito, muito interessante. E quando queremos, por exemplo, fazer uma meditação, podemos inalar profundamente várias vezes o óleo essencial de incenso e ele vai nos ajudar efetivamente aqui a acalmar toda a vertente emocional que nos vai permitir conectarmos connosco mesmos e iniciar aqui o processo de meditação. Sim. E a nível físico, para uma dor muscular, por exemplo? Para uma dor muscular, se for mesmo uma questão muscular, temos óleos essenciais mais recomendados, que é o óleo essencial de gualtéria, por exemplo, ou o óleo essencial de alecrim com cânfora, que são 2 óleos essenciais excelentes para tudo o que sejam questões musculares. Tudo o que seja inflamação muscular, uma simples dor, que não sabemos muito bem o porquê, estes são óleos essenciais que têm um efeito muito, muito rápido e muito eficaz. Existe o óleo de arnica?
Óleo vegetal de arnica, sim. Porque eu agora só me lembrei disto porque lembro-me quando o Mateus era pequeno, eu tinha um stick de arnica porque queria algumas soluções mais naturais, pronto. Mas aquilo é mais usado para nódoas negras e coisas assim. Eu, na verdade, é assim, eu comprei-lhe o stick, deve ter usado para aí uma vez, porque, pronto, nunca precisei muito. Mas aquilo é usado mais para nódoas negras, não é? Sim, ou para arnica, pancadas. Ou seja, não pode estar aberto a ferida, é mais, não é? Exatamente, tem mais a ver com a parte circulatória. Sim, tem mais a ver com a parte circulatória. A arnica, nós consideramos, pois existem vários extratos, mas utilizando como óleo vegetal, podemos juntar os óleos essenciais para os diluir no óleo vegetal da arnica, para tudo o que seja questões circulatórias. Vai ajudar imenso, nomeadamente nos hematomas. É esse o efeito que pretendemos, e então poderá ser usado apenas o óleo vegetal para essas questões. Tinhas em stick, provavelmente estaria misturado com algum tipo de cera para ficar com aquela consistência, mas na realidade o extrato está lá e tem esse efeito terapêutico. No fundo, isso são propriedades da arnica que vão poder potenciar aqui, estimular a circulação localizada nesse caso em específico e evitar os hematomas, por exemplo, sim. O que é que mudou na tua vida desde que a aromaterapia entrou na tua vida? Olha, mudou muita coisa, muita coisa. A nível deste contacto, que foi esse o meu objetivo inicial, do contacto com tudo o que nós temos diariamente, consegui aqui substituir mesmo imensa carga tóxica dentro de casa, e isso para mim foi aqui uma grande vitória, porque era o meu objetivo inicial. A partir daí, como iniciei todo este processo formativo, acabei por, sem querer, começar a partilhar com outras pessoas, porque pediam mesmo essas informações, e agora como é que eu faço isto, como é que faço aquilo, também quero saber. E isto mudou imenso a minha vida, porque hoje em dia mudei totalmente a minha área, a minha carreira profissional, estou dedicada a 100% à formação, que é uma área que eu adoro, lá está, daí veio a psicopedagogia, a área da educação sempre foi uma área que eu adorei, e consigo fazer aquilo que gosto, sabendo que estou a ajudar as famílias a poderem melhorar também o seu dia-a-dia, e ver toda esta transformação em todas as pessoas que estão à minha volta, seja com clientes que têm um problema específico e conseguem resolver, que muitas das vezes não estavam a conseguir resolver com outras situações. Isto é incrível, não é? Perceber este impacto que existe, e sempre que alguém vem ter comigo e diz: olha, Liliana, fiz aquilo que tu explicaste num vídeo aqui ou acolá, e resulta, isto para mim tem assim uma sensação muito, muito, muito interessante, poder impactar estas vidas e cada vez mais, não é? Tu ajudas famílias ou fazes atendimento individual? Exatamente. Eu comecei pelos atendimentos individuais, seja apenas com uma pessoa, com a própria família, muito neste âmbito familiar. Depois comecei aqui, de alguma forma, a ajudar estas famílias a aprenderem a utilizar de forma autónoma, e neste momento estou também muito focada com profissionais. Estou neste momento a dar formação para que existam profissionais, porque era algo que as famílias se queixavam muito. Mas a Liliana neste momento não pode, eu não encontro nenhum aromaterapeuta, porque depois em todo o meu processo de formação acabei por fazer imensas formações a nível profissional em França, que me permitiam trabalhar com estas pessoas e aconselhar. E as pessoas procuravam outros aromaterapeutas aqui e acolá e não encontravam em lado nenhum. E eu comecei a perceber que existia aqui esta grande necessidade também de existirem profissionais nesta área em Portugal. E então foi uma área que investi imenso e que neste momento estou mais dedicada à formação de profissionais para ajudarem todas as pessoas que procurem ajuda neste sentido, e já não estou tão dedicada ao aconselhamento individual às famílias. Espetacular. Eu estou fascinada com isto. Vou chegar a casa e vou misturar o ylang-ylang com a lavanda, porque eu ponho sempre só um de cada vez, mas vou já pôr umas gotinhas, vou já misturar aqui umas gotinhas. Acho que isto é mesmo muito interessante. Portanto, tem vários benefícios a aromaterapia. É mesmo isso, foi mesmo isso que me fascinou, é podermos ter imensos benefícios, às vezes usando apenas um óleo essencial para uma dor de cabeça. Estamos a atuar a nível emocional, a nível físico, se usamos no difusor, por exemplo, estamos aqui a ter uma ação na nossa família, aqueles momentos. Às vezes não somos só nós que estamos estressados, que estamos ansiosos, não é? E os nossos filhos sentem tudo isto, também começam a mostrar aqui alguns sinais, os nossos companheiros ou quem estiver connosco. E na realidade é podermos ter aqui uma terapia natural para todas as pessoas, ao mesmo tempo que estamos a ambientar a nossa casa, ao mesmo tempo que estamos a limpar a nossa casa, estamos sempre a ter esta ação emocional. E também poderemos ter aqui a ação física através da aplicação na pele, por exemplo, que vai ser aqui uma grande vantagem. É poder muitas das vezes substituir muitas soluções que utilizamos em casa, muita automedicação.
E eu fiz durante muito tempo uma formação para as famílias em que era mesmo isso, era permitir as famílias construírem tudo aquilo que normalmente utilizam de automedicação de forma natural para quando fosse necessário estar pronto a usar, seja para o mais pequenino, seja para o marido, seja para ela própria, e terem a farmácia natural pronta a usar. E isso tem assim um impacto muito, muito grande nas famílias de poderem perceber que só com o óleo essencial conseguem fazer tanto, conseguem mesmo utilizar em tantas questões diferentes. Já estou a pensar que te vou juntar com... Eu entrevistei aqui o Francisco Basílio, que é chefe e terapeuta da Ayurvédica. E nós estávamos com a ideia de construir um curso, talvez, sobre farmácia natural, farmácia em casa. Sim. Se calhar vou-vos juntar aos dois. Tenho que pensar aqui numa coisa boa para fazer. Liliana, onde é que te podemos encontrar? Então, eu estou muito pelo Instituto Português de Aromaterapia, portanto, se acompanharem a página, vão encontrar-me lá de certeza absoluta, porque vou estando por lá fazendo diretos e fazendo algum tipo de formações também, muitas das vezes gratuitas. Portanto, pelo Instituto Português de Aromaterapia vão-me encontrar de certeza absoluta. Caso contrário, também tenho a minha página que também podem procurar, lilianasantos.aromaterapeuta, mas que sempre que precisarem de alguma coisa estou disponível, seja na página, no Facebook, no Instagram, no website, estão disponíveis. E tens um podcast? Também tenho um podcast que eu vim a ouvir a caminho daqui. Ok. Aliás, tu entrevistaste uma pessoa que eu adoro, que é a doutora Ana Moreira. Exatamente, pronto, nós trabalhamos juntas também aqui na Cológica, ela já colaborou imenso connosco. E às tantas, eu ontem estava a fazer pesquisa e vi que tu tinhas entrevistado a Ana Moreira. E eu, Ana, doutora Ana, já vi que está aqui também. Está em todo bem. Ela, estou em todas. Eu, pois está. É verdade, sim. A doutora Ana esteve connosco há relativamente pouco tempo. Tenho o podcast Aroma Voice, onde trago apenas profissionais da área da saúde, normalmente que sejam da área da saúde natural, que é o caso da doutora Ana Moreira, onde falamos sempre de questões específicas, como utilizar os óleos essenciais ou como utilizar aqui estratégias naturais para a nossa saúde. E então é o Aroma Voice. Espetacular, Liliana. Olha, muito obrigada. Só tenho aqui mais uma pergunta para ti, que é: qual é a tua ecológica de vida? Olha, é aqui como é que eu hei de passar esta ideia, é poder reconectar com a natureza, e acho que é mesmo esse o meu objetivo, e cada vez mais das pessoas que estão à minha volta, é voltarmos a conectar com a natureza, ouvirmos a natureza, porque ela tem muito para nos dizer, dá-nos muitos sinais, e ouvirmos o nosso corpo também, porque muitas das vezes nós estamos tão preocupados com tudo aquilo que se passa à nossa volta, e não percebemos que temos muitos sinais que nos identificam determinadas situações que podemos evitar no futuro. E é muito isto que eu trabalho diariamente, é a conexão com a natureza e a conexão comigo mesma, estar alerta para todos estes sinais que nos vão surgindo na nossa vida, que podem ser trabalhados para evitar outras situações que às vezes depois podem surgir. Obrigada, Liliana. Muito obrigada e até breve. Obrigada eu pelo convite, Vera.